Olá, boa noite. Gostaria de saber se todos estão me escutando. Por favor, responda pelo chat se está bom a altura do som, tudo, para poder regular aqui se estiver ruim. Ok, gente. Bom, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Obrigado por estarem podendo dedicar um pouco do seu tempo ao estudo, ao aprendizado. Como de costume, né? Vamos fazer uma oração inicial agradecendo por tudo de bom que nos foi concedido hoje, né? Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, aos bons espíritos que estão todos aqui, agradecendo pelo início dessa semana, agradecendo pelo nosso trabalho, pelo nosso alimento, pela nossa capacidade de aprender e nossa vontade de nos superar a cada dia, aprendendo, nos orientando nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que passou aqui há tanto tempo e até hoje tentamos seguir os vossos passos e que assim possamos absorver esse pequeno conteúdo que nos será passado hoje. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje nós estaremos falando sobre os fenômenos de emancipação da alma. Na nossa aula número 22, depois aqui teremos só mais 2 aulas. Depois estaremos elaborando outros cursos a serem passados online e continuando sendo publicado na página do Instituto Chico Xavier. Então, nosso objetivo hoje é apresentar esclarecimento a respeito dos fenômenos de emancipação da alma. Vamos começar falando sobre o sono e o sonho. Qual a diferença entre os dois? Kardec, na sua pergunta 401 no Livro dos Espíritos, pergunta, né? Durante o sono, a alma repousa com o corpo? Os Espíritos respondem, não, o Espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando então desses a sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, o que seria isso? Se nós pudermos observar os nossos sonhos, muitas vezes parecem sonhos malucos, sonhos sem pé nem cabeça, né? Mas o que seria isso? Durante o sono, né, o nosso corpo fica na cama e nosso espírito sai, como se estivesse, grotescamente comparando, libertado da prisão. Então, onde o nosso espírito vai quando ele sai do corpo, né? Ele se sente livre por esses instantes, né, enquanto o nosso corpo material recompõe as baterias, né? Se como nós, todo mundo, colocamos o celular para carregar à noite, né? O nosso corpo também fica lá recompondo as energias. E o nosso espírito nunca está inativo, né? Então ele sai. E quando nós pudermos prestar atenção nos nossos sonhos, veremos o quê? O nosso espírito tem certas afinidades, e nessas afinidades ele vai procurar o que mais lhe convém. Isso daí nós aprendemos no curso de reforma íntima, que o nosso espírito, ele sempre vai procurar o que lhe convém. É o que está intrínseco em nossa alma, nosso espírito, que é o quê? As pessoas que gostam de balada, você pode ter certeza que ele sempre vai sonhar que ele está numa balada. As pessoas que têm um apelo sexual mais forte, os sonhos deles sempre vão estar relacionados
com a sexualidade. Os espíritos que estão mais a fim de aprender, de evoluir, com certeza estarão indo para lugares onde eles possam aprender. Mas você vai falar, às vezes eu não lembro dos meus sonhos. Isso também pode acontecer, porque às vezes nem tudo o que se é aprendido durante o sonho é lícito ser lembrado, vale apenas ao nosso espírito. Até no fim da aula eu vou acabar falando, se eu esquecer, por favor, me lembrem. Existe uma oração no fim do Livro dos Espíritos a respeito do sonho. Então é uma oração muito interessante de ser feita para podermos correlacionar mais o nosso sonho com o nosso íntimo, para descobrirmos realmente quem nós somos, quais são as nossas tendências. Então, quais são as experiências significativas durante o sono? No livro Missionário da Luz, no capítulo onde é intitulado No Plano dos Sonhos, André Luiz nos faz esclarecimentos prestados a espíritos encarnados durante o sono físico e natural. Então, foi o que eu disse. Nós vamos aonde nós temos mais afinidade. Então prestemos atenção em nossos sonhos para podermos lembrar quem nós somos. Existe também, durante o sono, no desprendimento, existe o atendimento individualizado. No livro Nos Domínios da Mediunidade, é relatado dos espíritos benfeitores provocando sono em uma pessoa que precisa de atendimento individualizado. Às vezes nós estamos precisando de uma certa ajuda, uma certa orientação. E o que acontece? O nosso mentor, os espíritos afim conosco, que querem o nosso bem, às vezes nos provocam aquele sono momentâneo para podermos ser atendidos, ser amparados. Se nós prestarmos atenção, quantas vezes nós já estamos às vezes naquela tarde, bate aquele sono do nada, e às vezes temos pequenas revelações, às vezes estamos com algum problema que não conseguimos resolver, e às vezes nós damos aquela pequena dormidinha, aquela pequena relaxada, e como um passe de mágica, a solução chega do nada. Então, mais uma vez, prova que sempre estamos sendo assistidos por bons espíritos. É só mantermos o foco, a fé, que Jesus sempre está nos ajudando. Então, por isso que é importante manter, apesar de tudo, bons pensamentos, boas vibrações, sempre com fé que Jesus vai nos ajudar, sempre está do nosso lado. Outra experiência que acontece durante o sono, com a elucidação do nosso espírito, são as recordações da existência passada. Aqui, retratado no Livro dos Espíritos, também na questão 392, Kardec pergunta, por que perdemos a lembrança das vidas passadas? Não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado com quem, sem transição, saísse do escuro para o claro, esquecido do seu passado, que ele é mais senhor de si. Às vezes, durante o sono, temos certas elucidações sobre nossas vidas passadas. Mas isso é muito raro ocorrer, porque como estamos em constante evolução,
isso daí atrapalharia com certeza o nosso aprendizado. Por quê? É comum, às vezes, nós termos certas antipatias que a gente sente lá no nosso íntimo, né? Às vezes pessoas que chegam perto da gente, a gente nunca viu, primeira vez, chega ao nosso lado, a gente fala, nossa, essa pessoa, não sei, não me senti bem do lado dela, tal. Então são tudo coisas que nós trazemos em nosso íntimo, lá guardadinho na nossa caixinha, lá no fundo de nosso espírito, né? Então é por causa disso que existe o véu do passado, para não lembrarmos das nossas encarnações anteriores. Porém, em certas pessoas tem-se recordações sim de suas vidas passadas, mas isso só é permitido quando irá ajudar em sua evolução aqui nessa passagem. Lembrando que daí essa pessoa terá que ter discernimento para interpretar o que ela está recebendo, o que ela está aprendendo, com essa elucidação do passado. Outro caso comum, né, durante o sono, né, são os casos de premonição, né? São os exemplos de experiências relevantes através do sono multiplicam tanto nas obras mediúnicas como nas voltadas para as pesquisas científicas, né? A premonição é comum, né? Muita gente tem isso, né? São as ditas, às vezes, visões, né? Coisas que vão estar acontecendo. Porém, é muito importante lembrar que essas premonições do que está para acontecer pode acontecer ou não. Devemos sempre analisar e avaliar o que nos foi passado. Muitas das vezes serve somente para o nosso espírito essa premonição. Porém, se nos vermos numa situação que está para acontecer, devemos sempre manter a calma, pois lembrarmos que tudo o que acontece conosco é porque tem que acontecer. Segundo está escrito, né, todas as pessoas falam, né, não se cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então lembrar, se tivermos a premonição, foi porque nos foi permitido. Não devemos carregar o peso, nada disso, porque de nada disso vai voltar a situação, vai fazer com que aconteça de volta. Então, é simplesmente para mantermos elevados, né, no pensamento, que tudo que nos acontece, ou que sabemos que vai acontecer, nos é permitido devido à nossa evolução. Só as pessoas mais evoluídas têm esse desprendimento para a premonição. Bom, vamos agora cair para a nossa segunda parte. Só lembrando que o nosso tempo é curto, tal, então por isso que a gente acaba às vezes passando meio rápido por cada tópico. Quem primeira vez que está aqui, depois que eu terminar a apresentação, se quiser fazer perguntas, fique à vontade no chat. Vamos falar sobre letargia e catalepsia. O que seria isso? A letargia e a catalepsia são derivados do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade do movimento do corpo. Diferem uma da outra em que na letargia é a suspensão das forças vitais. Em geral é dado como ao corpo, né, a aparência de morto. E a catalepsia fica localizada, podendo agir em uma parte mais ou menos extensa do corpo e permitir que a inteligência se manifeste livremente, que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural.
a catalepsia é por vezes magnética. Isso é até na pergunta 424 do Livro dos Espíritos. Aliás, todo esse tema que estamos lendo hoje aqui está contido no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, na segunda parte, que se chama da Emancipação da Alma. Se depois vocês quiserem procurar na internet, fiquem à vontade. Tem um site que se chama livrodosespíritos.wordexpress, onde lá tem o Livro dos Espíritos online, para quem quiser depois ler todos os capítulos. Então, a letargia, ela acontece, como nós já vimos vários casos pelo mundo, né? Pessoas que são enterradas vivas, né? E depois, quando vai se fazer a exumação do corpo, tá o caixão arranhado, as coisas, tudo. Então, por que acontece isso? Porque às vezes o espírito precisa realmente se desprender do corpo. Lembrando, esse desprendimento do corpo, o espírito nunca se separa totalmente do corpo. Ele sempre está ligado, que nem se fosse por um fio que sempre deixa ligado. Se esse fio se rompe, o corpo morre. Então, quando eu falo que o espírito se separa do corpo, ele simplesmente sai do corpo, ele não fica desligado. E na letargia ele fica ligado, porém ele fica latente. O espírito tem ciência de tudo o que acontece ao lado do corpo. Isso daí às vezes acontece com aquelas experiências quase morte, né? Em que a pessoa consegue ter noção de tudo o que está acontecendo do lado dela. Às vezes vê parentes, médicos, tudo do lado dela. Tem plena consciência do que está acontecendo, porém o corpo está totalmente apagado, praticamente morto, onde os sinais vitais estão baixíssimos e onde acontece às vezes dando-se por morta essa pessoa. O caso mais antigo que se tem caso na história, né, seria do Lázaro, um amigo de Jesus, né, que ele foi enterrado, né, e Jesus foi lá dizendo que ele não tinha morrido, né? Quando tiraram a pedra, Lázaro estava lá, vivinho da Silva, como costumamos dizer, né? Então, e esse caso de letargia, os casos de letargia também são comuns na maior parte dos casos, né? E que o espírito precisa realmente do aprendizado fora do corpo. Ele precisa ser elucidado de algumas coisas. Então, uma das maneiras de ser feita isso, né, é através da letargia. Agora vamos partir para o nosso último roteiro aqui, né, que seria o sonambulismo, o êxtase e a dupla vista. Então vamos ver o que seria cada um deles, né? O sonambulismo, né, ele é uma situação, né, de dependência do espírito mais completa que no sonho. Porque daí as faculdades, né, de quem é sonâmbulo abrangem maior amplidão para ter as percepções que não tem no sonho, que daí seria o estado de sonambulismo imperfeito. Então, no sonambulismo, o espírito atinge a plena posse de si, inteiramente, e os órgãos materiais estando de alguma forma, podemos dizer, em catalepsia, não recebem mais as impressões exteriores. Esse estado se manifesta principalmente durante o sono, né? É um momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, estando esse entregue ao indispensável repouso da matéria.
Então, quando os fatos sonambulistas se produzem, é que o espírito preocupado com uma coisa ou outra se entrega a uma ação qualquer que necessita a utilização do seu corpo. Nos relatos de pessoas com sonambulismo, é comum às vezes as pessoas se comunicarem, né? E sempre elas vão estar preocupadas com alguma coisa. Então, sendo isso, né, o fenômeno das manifestações físicas, né, como se fosse o quê? Poderíamos comparar o sonambulismo como uma psicografia, por exemplo, é que um espírito usa da mão do médium para poder escrever ou usa da voz para poder falar. Então, é quando o espírito toma, vamos dizer, grosseiramente falando, o espírito toma conta do corpo. Lembrando que o sonambulismo, o espírito não pode fazer mal a uma pessoa estando no estado sonâmbulico. Temos então, né, a sensação de êxtase também. Conforme eu havia falado atrás, né, nessa figura ilustra um pouco aí a situação que eu digo, né? O espírito sai do corpo e fica ligado, que nem se fosse um fiozinho ao corpo. Então, no estado de êxtase, né, o aniquilamento do corpo é quase completo. Fica ali somente a vida orgânica. Sente-se que a alma se lhe acha presa unicamente por um fio, que é mais um pequenino esforço quebraria sem remissão. Nesse estado desaparecem todos os pensamentos terrestres. Cede lugar ao sentimento apurado, constitui a essência mesma do nosso ser imaterial. No êxtase, por exemplo, o espírito consegue se desligar praticamente do corpo. No estado de êxtase mais apurado, o espírito conseguiria romper este liame, né, que é como costumamos chamar no espiritismo, entre o corpo. Uma vez ele rompendo esse liame, ele estaria anulando a vida orgânica no corpo que ele habitava. Então, em muitos casos de êxtase, há bons espíritos do lado que sempre faz com que esse espírito consiga entrar em êxtase, não rompa esse fio que o liga ao espírito. A dupla vista. O poder da dupla vista, ainda desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Quando rudimentar, confere a certas pessoas o tato e a perspicácia, uma certa segurança nos atos, a que pode dar o qualificado de precisão de golpe de vista moral. Pergunta 445 do Livro dos Espíritos. A dupla vista, muitas vezes comum em alguns médiuns, ela provoca às vezes muita dor em quem tem isso, por ela poder ver coisas que não podemos ver. Ela consegue ver espíritos, consegue ver coisas que vai acontecer, consegue ter certas percepções, porque na dupla vista ela enxerga com os olhos da alma e não com os olhos materiais. Então é por isso que ele acaba, o espírito, aliás, o médium, né, que possui a dupla vista, se sente até mais livre, porque embora o corpo não esteja adormecido, a dupla vista é a vista da alma. É muito comum as pessoas que têm dupla vista às vezes perguntarem: você não está vendo isso? Você não está vendo aquilo? As pessoas falam não.
onde a pessoa que tem esse dom da dupla vista acaba por muitas vezes se sentindo confusa, principalmente quando ela não sabe o que isso vem a ser. Chico Xavier costumava dizer que ele conseguia ver espíritos, só que ele via tantos que chegou uma época que ele já não sabia mais o que era espírito e o que era encarnado. Por isso a necessidade sempre de estar estudando e compreendendo, pois a dupla vista, assim como a vidência, a premonição, se a pessoa não aprender a trabalhar com isso, pode levar certas pessoas à loucura, por achar que ela tem problema, né, por conseguir ver tudo aquilo lá, as outras pessoas não veem, né? E é um dom que frequentemente é espontâneo, né? E algumas pessoas conseguem desenvolver essa dupla vista trabalhando e querendo que isso aconteça. Infelizmente, isso daí acontece com, às vezes, charlatões que querem ganhar dinheiro usando o dom da dupla vista para poderem ter ganhos financeiros em cima disso. Uma vez que devemos lembrar que toda mediunidade, todo dom que nos é dado, do mesmo jeito que ganhamos, pode nos ser tirado a qualquer momento. Então lembremos sempre, uma vez que temos a mediunidade, devemos trabalhar a favor do bem e do próximo. Somente assim poderemos realmente evoluir e poder ajudar os nossos irmãos que mais precisam. Bom, gente, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero ter podido ser um pouco objetivo, ter entendido. Só que antes de realmente encerrarmos, estarei fazendo essa oração, né, que está no capítulo de estudo, né, e gostaria que todos elevassem os pensamentos, pudessem se ligar ao plano espiritual, aos benfeitores, a Jesus, a Deus, pensando em coisas boas. Vamos orar juntos. Divino benfeitor, amanhece em nossos caminhos as sombras da noite moral insistente diluem-se ante a claridade que nos visita. Em todos os trâmites de dor e de inquietação, foste a nossa segurança e o nosso apoio. Sempre experimentamos a dita de fruir a tua presença. No dia novo, segue conosco, Jesus, a fim de que não nublemos com a treva teimosa que ainda perdura em nós por nossa culpa. Se não pudermos alcançar por enquanto os alcantins dourados, nos tentames da ascensão que nos destinas, faculta-nos embelezar as escarpas, a fim de melhorarmos a paisagem para os que vêm corajosos depois de nós. Se não conseguirmos o êxito por nossa imprevidência, enseja-nos ao menos a sabedoria que impede o cumprimento com o crime. Ensina-nos a valorizar o tempo, aplicando-o com elevação. Não nos conceda a hora vazia, a fim de que a cidade não nos entorpeça o caráter. Nós, que temos vivido em fugas incessantes, agora te suplicamos a coragem e o destemor para o avanço do espírito rubestecido pela fé e dignificado pelo sacrossanto sentimento do amor.
Permite que façamos sempre segundo a tua e não a nossa vontade, por seres o caminho, a verdade e a vida que todos anelemos. Senhor, despede-nos em tua santa paz. Oração feita por Divaldo Franco, né? Que está no livro Nas Tramas do Destino, pelo Espírito Manuel de Miranda. Se alguém se interessar um pouco mais pelo tema, uma outra forma é digitar no YouTube, né, o tema de hoje: fenômenos de emancipação da alma, letargia, catalepsia, sonambulismo e dupla vista. Tem um filme, eu costumo indicar aqui no final, tem um filme que se chama Awake, A Vida por um Frio. É sobre letargia. Já assisti esse filme há muito tempo atrás, quando estava pesquisando fazer o estudo de hoje, né? Eu lembrei de colocar aqui. É interessante também, se alguém quiser dar uma assistida nesse filme. E mais uma vez, agradecer a presença de todos. Lembrar que estamos aqui toda segunda-feira às 21. E a próxima semana será a evolução do pensamento religioso, que será feita pela nossa companheira Amanda. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fique à vontade. Se eu puder responder com sabedoria, com certeza responderei. E se eu não conseguir, com certeza pesquisarei e enviarei. Obrigado a todos mais uma vez. Fiquem com Deus e boa semana.